Existem crimes que desafiam a compreensão humana, mistérios envoltos em escuridão, onde as respostas parecem escapar por entre os dedos de quem ousa investigar. Hoje vamos entrar nas profundezas de 2 desses casos, histórias que são verdadeiros quebra-cabeças, cheias de reviravoltas e perguntas não respondidas. Prepare-se para conhecer vítimas cujo fim trágico permanece um enigma até hoje. Imagine o terror de não saber quem está por trás de atos tão cruéis e enigmáticos. Você pode até tentar encontrar explicações, mas algumas histórias são mais obscuras do que podemos imaginar. Em uma fria tarde de fevereiro de 1921, Mike Keller, um trabalhador da pedreira O'Laughlin, em Waukesha, Wisconsin, terminava mais um dia de exaustivo trabalho. O lado sul da pedreira, abandonado há anos, era um lugar sombrio, evitado por muitos. Mas naquele dia, algo incomum aconteceu. Ao longe, Mike avistou uma figura solitária. Era uma mulher com um suéter vermelho, vagando inquieta por aquela área desolada. Sua expressão era perturbadora, os olhos vermelhos, o rosto marcado por lágrimas. Ela caminhava apressada, como se procurasse algo ou alguém. Ao se aproximar de Mike, a mulher, com a voz trêmula, perguntou desesperadamente se ele havia visto um menino. Mike, sem entender, respondeu que não havia visto nenhuma criança por ali. E a mulher, após agradecê-lo, se afastou em direção a um carro estacionado perto de um dos grandes lagos da pedreira. O que Mike não sabia é que aquele encontro casual era apenas o começo de um mistério macabro que abalaria a cidade nas semanas seguintes. Pouco mais de um mês depois, o corpo de uma criança foi encontrado flutuando nas águas frias do lago onde a mulher havia sido vista pela última vez. O menino, de cabelos loiros e cachos suaves, estava vestido com roupas que indicavam sua origem de uma família abastada. Mas ninguém sabia quem ele era. Um mistério havia começado. Quando a polícia chegou ao local, a cena foi tratada com extremo cuidado. O corpo foi retirado da água, e a primeira impressão era de que o menino havia se afogado acidentalmente. No entanto, conforme a autópsia foi realizada, algo chocante veio à tona. Ele não havia se afogado. Pouquíssima água foi encontrada em seus pulmões, mas havia uma marca inconfundível em sua cabeça, o sinal claro de um golpe forte, possivelmente com um objeto contundente. A tragédia, que parecia um acidente infeliz, se transformou em um possível caso de homicídio. Quem poderia ter feito isso? E, mais importante, por quê? O fato mais desconcertante era a identidade do menino. Ele não correspondia a nenhuma criança desaparecida nas proximidades e ninguém havia relatado o desaparecimento de um garoto com as características dele. A imprensa, curiosa e ávida por respostas, começou a chamá-lo de Pequeno Lord Fauntleroy, devido às suas roupas elegantes e seu cabelo dourado, que lembravam o personagem de um famoso livro infantil da época. A cada nova pista, mais perguntas surgiam. Quem era a mulher de suéter vermelho? Estaria ela relacionada ao crime? E o homem que a acompanhava, que foi visto observando a borda do lago, seria cúmplice? A polícia tentou localizar o casal, mas eles desapareceram sem deixar vestígios. As tentativas de identificar o menino, inclusive colocando seu corpo em exibição pública, na esperança de que alguém o reconhecesse, foram em vão. Centenas de curiosos foram ver o corpo, mas ninguém conseguiu oferecer uma pista sólida. O caso foi se tornando cada vez mais estranho. Alguns moradores locais começaram a especular que o Lago da Pedreira era amaldiçoado e que o menino poderia ser um espírito inquieto. Mas, por mais bizarras que fossem as teorias, a polícia sabia que estavam lidando com um crime real, um assassinato brutal. No entanto, após meses de investigação, os detetives se viram diante de um beco sem saída. O pequeno Lord Fauntleroy foi enterrado em uma cova sem nome, com um epitáfio que até hoje ecoa o mistério: garoto desconhecido encontrado na pedreira O'Laughlin.
Anos mais tarde, o caso voltou à tona quando outro crime perturbador levou a polícia de volta ao Lago da Pedreira. A busca por Cecília LeMay, uma mulher desaparecida, trouxe novas esperanças de que o mistério do pequeno Lord Fauntleroy poderia ser resolvido. Durante a investigação, foi revelado que o marido de Cecília, Edmund LeMay, tinha um filho chamado Homer, que misteriosamente desapareceu em 1921, o mesmo ano em que o corpo do menino foi encontrado. Edmund alegou que Homer havia sido adotado por um casal de Chicago, mas essa história logo se desmoronou. Não havia registros de adoção, passaportes ou sequer vestígios desse casal. Seria Homer o menino encontrado na pedreira? O enigma permanecia sem solução. Mas as semelhanças entre Homer e o pequeno Lord Fauntleroy eram inegáveis. A polícia, embora nunca tenha conseguido provar com certeza a conexão, acreditava fortemente que os dois casos estavam relacionados. O mistério, porém, continua até os dias de hoje. Agora viajamos para o sul da Califórnia, em 1980, onde o desaparecimento de Dorothy Scott causou um verdadeiro frisson na comunidade local. Dorothy era uma mulher comum, tranquila, dedicada ao trabalho e à sua família. Porém, nos meses que antecederam seu sumiço, sua vida tomou um rumo assustador. Ela começou a receber ligações anônimas, vindas de um homem que parecia saber cada detalhe de sua vida. Ora ele a elogiava, ora fazia ameaças sinistras, dizendo que cortaria ela em pedaços. Na noite de 27 de maio de 1980, Dorothy saiu com colegas de trabalho para levá-los ao hospital, após um deles sentir-se mal. Essa seria a última vez que seus amigos a veriam. Após deixar seu carro para buscar os colegas na entrada do hospital, Dorothy desapareceu. Seu carro foi encontrado horas depois, em chamas, mas ela nunca mais foi vista. Semanas antes de desaparecer, Dorothy contou aos amigos e à família que estava preocupada com um perseguidor. A polícia, no entanto, pouco conseguiu fazer. E após seu desaparecimento, as ligações ameaçadoras não cessaram. O misterioso homem ligava para a casa dos pais de Dorothy, sempre com uma mensagem macabra: "Eu a matei." A polícia tentou rastrear as chamadas, mas o perseguidor sempre desligava antes que pudessem localizá-lo. Por anos, a família de Dorothy viveu atormentada, sem saber o que aconteceu com ela. 4 anos depois, os restos mortais de Dorothy foram encontrados em um terreno distante, queimados, mas curiosamente preservados por um incêndio que ocorrera 2 anos antes. As circunstâncias de sua morte permanecem um mistério. Quem era o homem que a perseguia? E por que ele a escolheu como alvo? Essas são perguntas que até hoje, em 2024, continuam sem resposta. A verdade por trás desses crimes ainda escapa à nossa compreensão. O pequeno Lord Fauntleroy, quem ele realmente era? E Dorothy Scott, vítima de um perseguidor implacável, terá justiça algum dia? Enquanto os mistérios permanecem sem solução, continuamos fascinados e assustados pelas histórias que eles carregam. Se você quer se aprofundar em mais mistérios e crimes não resolvidos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. A jornada pelos segredos mais sombrios está apenas começando. Até a próxima!